Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou comentar sobre o que teve de mais relevante no relatório de abril de CACR11. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Antes de começar, peço que desculpas pela demora do vídeo, tá? A minha intenção é de gravar o vídeo imediatamente após a liberação do relatório. No entanto, o relatório saiu enquanto eu estava viajando. E que eu sei que a situação é delicada e pretendo acompanhar bem de perto para vocês aqui que estão nessa situação. Então já se inscreve aí que provavelmente vou ser o único a tratar aqui o fundo de forma séria, não ficar apenas fazendo bravata. Então, começando aqui pelo ponto que a maioria deve estar mais interessada, que com relação aos rendimentos. A gente vai ter ou não rendimentos. Então, eu vou dar aqui a minha opinião, mas deixar bem claro que não tem nada definido aqui, tá? Então, para esse primeiro semestre de 2026, é o seguinte: o gestor ele falou que em abril o fundo já tinha reportado aqui o resultado caixa de 1,24 e que ainda por cima tinha 37 centavos de meses anteriores. Cheguei até a fazer aqui um cálculo aqui de quanto que ele tinha acumulado aqui de 5,22 por cota de resultado. Aqui 95% disso ele que pagar então 4,96. Como ele pagou 3,61, então está devendo para o cotista 1,61 por cota. Então está mais ou menos aqui em linha com o que o gestor está colocando. E aqui ele fala que esse valor ele tem que ser distribuído, né? Tem a obrigação dos 95%. Ah, olha, aqui estou meio na dúvida, porque a intenção do gestor é fazer retenção. E essa questão de contabilidade que sempre dá um jeito aqui de não fazer o pagamento, como tem observado isso aqui no próprio RPR11, os gestores, a URCA, dão algum jeito de não pagar esses valores. Não sei como é que é a situação, se pega desde o início os 95% distribuídos, vocês podem fazer alguma estratégia como essa. Mas, enfim, aqui pelo menos por enquanto dá indício que pode sim ter algum rendimento aqui nos meses de maio ou junho, ok? Então fiquem alerta, não estou dizendo aqui que vai acontecer, mas se ainda rei os 95%, deveria sim ter algum tipo de rendimento. Que agora com relação ao segundo semestre de 2026. Olha, pelo segundo 2026, a mensagem aqui do gestor achei que foi bastante dúbia, tá? Não deixou clareza nenhuma. Aqui no primeiro parágrafo, aqui ele fala sobre priorização de recursos do fundo para obras. Isso daqui passa a impressão de que ele vai reter o máximo possível para focar em obras, né? Já que no segundo parágrafo ele diz o seguinte: o pagamento de dividendos se dará exclusivamente com recursos de geração de caixa do fluxo de vendas dos projetos. Aqui ele já deixa aberto que pode haver algum pagamento de dividendos. Mas, olha, aqui se eu fosse chutar, eu falaria que não tem rendimento no segundo semestre não, tá? E lembre-se que para o gestor ele burlar essa questão de não pagar rendimento, mesmo com o ativo gerando, é bem fácil. Apenas basta ele pegar o CRI e decretar que em vez de distribuir o rendimento, o valor do o caixa vai ser redirecionado para o fundo de obras. Então basta fazer isso, que o gestor tem controle sobre os CRIs. Acho que os CRIs tem CACR11 como único investidor, então ele consegue fazer a não distribuição de juros por parte do CRIs de forma muito fácil, tá? Ok, então aqui pelo primeiro semestre de 2026, que existe sim a possibilidade de cair alguma coisinha. Aqui para o segundo semestre o gestor ele deixa aberto, mas na minha opinião não teria algum pagamento de rendimento, tá? Apesar de que não tá muito incerto aqui do que vai acontecer ou não. Pra ser bem sério, ninguém sabe de nada aqui sobre o fundo, né? Até por isso que no meu vídeo anterior comecei aqui uma campanha de e-mails para a gente pressionar o gestor a responder os pontos que são realmente necessários.
porque qual a necessidade de recursos para obras, quanto que por exemplo, aqui o projeto Savoy vai demandar de dinheiro, quanto que o projeto Amalfi precisa para ser concluído e quanto que o fundo já possui no fundo de obras. E aqui eu espero que exista o fundo de obras, né? Fundo de obras é como se fosse uma caixinha do Nubank que é separada para pagar as obras do empreendimento. Inclusive, o próprio gestor menciona esses fundos de obras aqui no relatório. No entanto, nós não sabemos, né, quanto que tem de recursos, se realmente tem alguma coisa ali dentro. Então, eu preciso dessas duas informações para estimar para vocês quanto tempo que o fundo vai ficar sem pagar rendimento. Então, por isso que no vídeo anterior eu pedi para vocês me ajudarem a cobrar o gestor essas informações. Ele não vai te responder no e-mail, não vai responder, né? Que isso aqui seria side train, seria informação privilegiada, mas pressionar para que ele coloque no relatório essas informações. Ok? Então aqui agora eu vou começar a discutir o que o gestor falou sobre os problemas operacionais do que a CR11 vem enfrentando. Então, primeiro aqui falando sobre os motivos do não pagamento de rendimento, é que o gestor, mais uma vez, ele culpa a burocracia no Brasil. Realmente, verdade, a burocracia aqui no Brasil não é para amadores. Ele chega até a citar aqui a questão do carnaval lá na Bahia, que afetou bastante. Então, o carnaval foi em fevereiro, né? Já passamos aqui 3 meses. E inclusive o CRI Amalfi, que eu estou em contato com o corretor para saber como é que está essa questão de lançamento, ainda não aconteceu devido a problemas com burocracia. Ah, e aqui fica a me perguntar se teria dado problema mesmo se não tivesse se o lançamento tivesse acontecido antes. Alguns dizem que sim, tá? O pessoal que está vendido, eles ficam mencionando que o fundo já acabou, que não tem dinheiro para nada, que o fundo está quebrado, que está zerado aqui, que não tem dinheiro para fazer os investimentos, que na Malfi são 200 milhões de reais para fazer as obras. Realmente, vi alguns valores aí falando de 200 milhões de reais para fazer as obras do Amalfi, um empreendimento bem gigantesco. Mas, enfim, aqui realmente falta informação. Então, vamos ver o que eles falam. Agora aqui eles fizeram alguns comentários sobre os ativos em fase de pré-lançamento, que ainda não foram lançados. Começando aqui pelo CRI Real Park, que fica em São Paulo. Aqui eles falam que tem uma previsão de registro de imóveis de cerca de 30 dias. Aqui a narrativa antes que eles iriam avançar aqui nas vendas, eles iam avançar nas vendas após ter algum avanço nas obras, né? Aqui já estão falando que está travado aqui no registro de imóveis. Aqui eles falam que após 3 ou 4 casas vendidas, metade da oferta, as obras deverão terminar em 24 meses. Já aqui no CR Savoy, esse aqui na cidade de Salvador, eles colocam aqui uma estimativa de conclusão em 45 dias. No entanto, aqui não dá para confiar em mais nada desses prazos que eles colocam, né? Eles tinham colocado como prazo quarto trimestre de 2025. Então, basicamente, aqui fica inviável desconfiar em qualquer coisa que o gestor esteja falando. Aqui eles falam que as obras deverão iniciar uma vez que atinja 40 a 50% das unidades do empreendimento vendidas, o que eles estimam ocorrer no terceiro trimestre de 2026. Então, para começar algum desenvolvimento aqui apenas lá no terceiro trimestre, né? Esperar bastante tempo ainda. Ok. Aqui um ponto positivo, eles falam de 40% do investimento vai ser pago durante as obras, 60% na entrega das chaves. Então, isso que daria uma exposição mais baixa. Eles estão falando aqui o seguinte, que as obras vão ser tocadas com os valores que vão entrando do pagamento das unidades vendidas. Que agora aqui falando sobre CRI Viva barra Malfi, que acredito que seja talvez aqui um dos melhores do fundo. Então, aqui nos CR Viva, eles falam que tem
O registro de imóveis vai acontecer em 15 dias. Olha, também eu aqui estou em contato com o corretor. Corretor não dá para se confiar muito no que eles estão falando, né? Eles querem, basicamente querem vender, né, a unidade, não estão aqui a fim de passar a realidade, é, a realidade mesmo do projeto. Aqui eu estou ciente disso, dá para confiar muito no que um vendedor vai falar, ele vai querer vender o peixe dele. Também está falando que deve sair em breve. Assim que esse corretor me informar que teve aqui realmente o lançamento do projeto, pretendo informar vocês aqui em vídeo também, tá? Mas, enfim, aguardar aqui para ver se realmente vai ocorrer de forma tão rápida. Aqui eles seguem falando que tem 114 unidades reservadas, ou seja, 30% das 378 unidades. E aqui eu também obtive com esse mesmo corretor a, a questão de como é que estão as obras desse. é, as obras não, né? As vendas desse projeto. E aqui o que eu pude verificar é que teve algumas vendas, algumas reservas, né? No entanto, boa parte das reservas foram de estúdios. Os estúdios aqui seriam os valores de menor valor, né? Então está reservado mas os estúdios mais baratinhos. Então esse aqui é um ponto negativo. Ok, eles falam aqui que as vendas estão no início, uma vez que as vendas superam 50% das unidades. Estima aqui em cerca de 4 meses. Então, nossa, ainda vai demorar 4 meses para começar as obras ainda. Olha, realmente a situação aqui bem complicada. Então agora aqui sobre o CRI Santander e depois vou para falar aqui sobre os vendidos e a conclusão aqui sobre a situação de CACR11. Esse CRI Santander, aqui acho que vai demorar bastante, tá? Aqui tá falando em renovação com órgãos locais do projeto ambiental e alvará. Isso aqui vai demorar bastante, tá? Demora bastante mesmo. Ok. Tratando agora sobre como é que estão os vendidos aqui contra o CACR11. Aqui chegou a ter uma queda, mas já aumentou novamente aqui para 261 mil cotas vendidas contra o CACR11. Então, o pessoal aqui, eles seguem jogando contra o fundo. Seguem jogando contra o fundo, tá? Reduzindo bastante esse preço médio aqui contra CACR11. Ok, vou ver o que mais tem aqui para passar para vocês. Então, acho que aqui agora, para conclusão. Então, o que eu posso falar aqui para vocês é que ninguém sabe de nada. Falta realmente muita informação para tomar uma decisão aqui com maior clareza do que fazer com as cotas. É, Fica na dúvida com que dia que eles vão terminar essas obras, né? E quanto que tem dentro do CRIs, no que eu falei, comentei com você dos fundos de obras. Porque no fundo, aqui em CACR11, não tem mais nada no caixa. Inclusive, eles estão com alavancagem. Então, pode ser que eles estão com caixa líquido negativo. Deixa eu confirmar isso aqui no informe mensal mais recente. Aqui, ó, em disponibilidade, eles têm 3 milhões de reais. E aqui em endividamento, fala-se que em 46 milhões de reais. Então, estariam aqui com caixa líquido negativo. Então, com certeza, ponto bem negativo isso daqui. Agora, acho que esqueci de comentar aqui sobre o CR Helvetia. CR Helvetia que está inadimplente. Mas aqui não tem nem muito o que comentar, tá? Teve a declaração de vencimento antecipado, ou seja, falou para o devedor: ou você me paga tudo, ou vou pegar as garantias. E, enfim, tem o pagamento até o dia 22. Não sei se vai acontecer. 22 é o que? 22 é sexta, né? Se o cara já estava enrolado, então muito provavelmente não vai fazer esse pagamento. E o problema é você fazer a execução de uma garantia, que é basicamente um canteiro de obra. Então, aqui é problemático esse tipo de execução de garantia, tá? Você pegar
execução ainda depois de terminar as obras. Isso com certeza é muito problemático. Então, voltando aqui para a conclusão, é, existe sim a possibilidade de vir alguma coisa aqui nesse meu semestre, não tenho certeza. E segundo semestre aqui, a minha opinião, eu não esperaria nada de rendimento para o segundo semestre. Aqui eu tomaria muito cuidado com o fundo, tá? Muito cuidado mesmo. Tá aqui a R$ 37. Tem muita gente que eu vejo falando que já tá barato demais, que vai ter que ser obrigado a pagar alguma coisa. Mas mesmo assim eu tomaria muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo, que realmente não tem como avaliar o nível de risco do fundo e pode aumentar ainda mais aqui no médio e longo prazo, tá? Devido à falta de informação. Então é isso, infelizmente não tenho tanto a agregar assim para vocês. Mesmo assim, peço seu like, sua inscrição. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.